Oi, pessoal, tudo bem? Então, voltamos hoje para conversar um pouco sobre a osteologia dos membros superiores, tá bom? Apenas para revisar, quero que vocês sempre relembrem a nossa posição anatômica, que é em pé, olhos na linha do horizonte, membros superiores ao longo do corpo, palmas das mãos voltadas para frente, dedos dos pés alinhados, ok? E nós estávamos, na semana anterior, na divisão do esqueleto humano, esqueleto axial, cabeça, que se divide em crânio e face, e tronco, que se divide em pescoço, tórax e abdômen. Então, estes dois nós já vimos e vamos revisar agora. E o tema da nossa aula de hoje é esqueleto apendicular, membros superiores, ombro, braço, antebraço e mão. Lembro, né? Esqueleto axial é axial porque tem a ver com eixo, tá? Então, por isso que é cabeça e tronco. E apendicular com apêndice, com as partes, né? Com membros superiores e membros inferiores, tá bem? Então, na cabeça, né, nós tínhamos lá crânio e face. No crânio, nós tínhamos os 4 ossos ímpares, frontal, occipital, esfenoide e etimoide. E os 2 ossos pares, que eram parietal e temporal, né? Então, relembrando lá, um frontal, um occipital, né? 2 parietais e 2 temporais, ok? Daí nós ainda temos lá no meio do crânio o osso esfenoide, com formato de borboleta, né? E o etimoide, ali na figura mais abaixo, em verde, atrás do nariz. Daí a gente passa para a face. Na face nós temos 14 ossos, né? Os zigomáticos, maxilares, nasais, lacrimais, palatinos e conchas nasais são pares. E a mandíbula e o vômer são ímpares. Então vejamos quem são eles, né? Nasal, né? Sobre o nosso nariz. Lacrimal, que a gente sempre fala que é na região daquela bolinha que a gente tem no canto do olho. Zigomático, zigomático é a nossa maçã do rosto. Maxila, maxila é a parte de cima aqui. Algumas pessoas confundem maxila com mandíbula. A mandíbula é ímpar. Aqui nós temos 2 maxilas, direita e esquerda. Concha nasal inferior, que faz parte da face, né? E o vômer ele é o assoalho, né? Ele está aqui embaixo, o assoalho do nosso nariz, ok? Relembrando um pouco sobre a coluna vertebral, ela é dividida em cervical, torácica, lombar, região sacral e cóccix. Nós temos 7 vértebras cervicais, são denominadas abreviadamente de C1 a C7, 12 torácicas de T1 a T12, 5 lombares de L1 a L5 e 5 sacrais de S1 a S5. E o cóccix é a fusão de 3 a 5 vértebras rudimentares. As vértebras têm em comum, em praticamente todas elas, o processo espinhoso, né? Que eu ainda disse para vocês que é aquele carocinho que quando a gente coloca a mão aqui atrás da nossa coluna, a gente vai perceber. Ao lado direito e esquerdo do processo espinhoso temos os processos transversos, né? O corpo da vértebra é sobre onde repousa o disco intervertebral, onde às vezes as pessoas têm hérnia de disco. E o forame vertebral, forame é o mesmo que buraco, né? O nome técnico para buraco. É onde passa a nossa medula. Daí, características individuais, temos 2 vértebras que são diferentes, que é o atlas, primeira vértebra cervical que não tem corpo e se articula diretamente com o processo odontóide do áxis, porque senão não tem corpo, não tem disco. E o áxis, nossa segunda vértebra cervical, que ela tem um processo ósseo forte, chamado dente, um processo odontóide, que é o que vai se articular com o atlas, com a primeira vértebra. Daí, vindo para
região anterior, né, nossa caixa torácica, a gente tem o osso externo, externo se escreve com S, e ele tem as suas partes, né? A fúrcula external, que é essa região aqui, pessoal, né? Ou incisura jugular, tá? Daí temos o manúbrio, daí o corpo do externo e o processo tifoide, que é aquela região que eu falei para vocês, que se a gente pegar nas nossas costelas e subir, a gente vai chegar num ponto dolorido, que é o processo tifoide, tá? Que é uma das inserções do músculo reto abdominal. Daí nós temos as costelas em vermelho, ali marcadas 5 verdadeiras, são verdadeiras porque se articulam diretamente com o osso externo. 3 falsas, porque vão se articular, se unir com a sétima. E 2 flutuantes, né? Porque não se articulam com o externo ou com as outras costelas. E daí começamos com a temática da nossa aula de hoje, que é o esqueleto apendicular, membros superiores, tá? Os nossos membros superiores, então, observem lá. Eles são compostos pela clavícula, tá? Pelo húmero, pela escápula, pelo rádio, pela una e pela mão. Então, vamos chamar o nosso amiguinho aqui, né? Então, quais ossos fazem parte dos nossos membros superiores? Então, nós temos aqui a clavícula, tá? Na região posterior, nós temos a escápula. Daí, nós temos o húmero, que é o osso do braço. No antebraço, nós teremos a una e o rádio. Então, quem se articula diretamente com o húmero é a una, tá? E daí nós temos a mão do rapazinho, que ele está com o braço girado de novo. Na clavícula, o que eu quero que vocês guardem? Que ela tem uma face anterior e uma posterior, e ela tem 2 extremidades, a extremidade acromial, que se articula com o acrômio da escápula, e a extremidade external, que se articula com o osso externo. Então, vejam, olhem bem aqui, nós temos uma extremidade, que é aqui, deixa eu pegar com esse microfone, tá ok? Nós temos a extremidade external, tá? Que é esta aqui, que se articula com o osso externo. E nós temos essa extremidade, que ela é acromial, porque ela se articula com o acrômio, que é um acidente ósseo da escápula, tá? Vamos ver de por cima. Ver aqui por cima, a gente consegue ver a clavícula, que vem até aqui, e daí ela passa a se articular com o acrômio da escápula. Daí a escápula. Então a escápula ela vai ter 2 faces, uma face costal, ali escrita em vermelho, e uma face dorsal. A face costal é porque é a face das costas, então quando a gente olha o ser humano de costas, né, quem é mais magrelinho vai sentir que tem aqui a espinha da escápula. Então a escápula é um osso triangular, né? E tem essa face costal, tá? E daí nós vamos ter uma face dorsal, que é a face oposta. Daí, pessoal, bem importante entender que como ela é um osso triangular, ela vai ter 3 ângulos, um ângulo inferior, um ângulo lateral e um ângulo superior. E 3 bordas, uma borda medial, uma borda lateral e uma borda superior. Como que a gente sabe quem é a borda medial e quem é a lateral? A que está mais próximo da nossa linha sagital mediana
é a borda medial, a que está mais distante é a borda lateral. Superior é a borda superior. Daí nós temos na escápula, eu deixei marcado para vocês 4 acidentes ósseos que são super importantes. Relembrando, o que são acidentes ósseos? Acidentes ósseos são partes dos ossos onde os músculos começam ou terminam, se inserem ou se originam. Por isso que a gente precisa saber, né? Quando eu sei que o músculo bíceps começa em determinada parte da escápula e termina em determinada parte do rádio, eu sei que quando ele se contrai, quando ele diminui de tamanho, ele vai aproximar o antebraço do braço, ele vai puxar o rádio na direção do húmero e da escápula e vai gerar um movimento que é a flexão de cotovelo. Então, se eu sei o início e o fim dos músculos, eu sei a direção de suas fibras, o encurtamento vai se traduzir no movimento que ele é capaz de realizar, né? Então, a gente tem ali 4 acidentes ósseos que são bem importantes para a escápula: a espinha, processo coracoide, cavidade glenoide e acrômio. Então vamos tentar ver aqui, ó. Aqui a gente tem a espinha, tá? No fim da espinha a gente tem o acrômio, que é aquele rapaz que se une lá com a clavícula, tá? Na frente do acrômio, daí a gente tem que olhar de frente, a gente tem um acidente que ele é ligado, inclusive com origem e inserção do músculo bíceps, tá? Que tá, é mais difícil fazer na câmera que é invertido. Tá aqui, ó, gente, que é esse rapazinho aqui, que é o processo coracoide, e aonde eu tenho aqui o pino, que está articulando o húmero, dentro aqui da escápula, essa cavidade, tá? Aqui dentro, aqui é a cavidade glenoide da escápula, é onde o húmero e a escápula se articulam. Ajeitar aqui bem, senão abaixa meu volume, tá? Então, espinha da escápula, que é a vista posterior, ela termina no acrômio lá, processo coracoide e cavidade glenoide que articula a escápula e húmero. Então, daí a gente vem para o osso húmero, né? Olhando aqui no nosso rapazinho, então vimos já clavícula, vimos a escápula e agora vamos ver o húmero, o osso do nosso braço. Ali ele está, tá? Da mesma forma que ele está aqui numa vista anterior. E a gente vai ver 2 acidentes ósseos distais, que são os epicôndilos, tá? E 3 acidentes ósseos proximais, né? Que são cabeça e tubérculos maiores e menores, tá? Então, eu deixei marcado ali para você tubérculo maior do húmero, né? Tubérculo menor do húmero, a cabeça do húmero, que é quem se articula com a cavidade glenoide da escápula, é a articulação. Tuberosidade deltoideia. Sabem aquele sinal da vacina para tuberculose, vacina BCG, que todos nós temos nessa altura aqui, tá? Ela é aonde... Hoje está frio, estamos de blusa, mas a minha ainda aparece é bem aqui. É onde o músculo deltoide se insere, onde ele acaba, esse músculo grande que algumas pessoas têm bem definido sobre o ombro. E então essa incisura deltoideia, ou tuberosidade deltoideia, é um acidente ósseo do húmero. E lá distalmente no húmero, a gente vai ter 2 ossinhos, dois acidentes ósseos que a gente consegue até palpar, se pegar com os dedos aqui, a gente consegue senti-los, tá? Que é o epicôndilo medial e o epicôndilo lateral, tá? Aqui já não é húmero mais, aqui já é a ulna que vai se inserir lá no húmero. Daí fomos para o rádio, né? Quem é o rádio? O rádio, a gente pegando o ser humano aqui na sua posição anatômica, ele é quem não se articula, tá?
ele não vai vir se articular diretamente com o húmero, ele vai se articular aqui com a una, né? E o rádio, ele é homolateral, ele está no mesmo lado do nosso polegar. Então, se a gente fizer lá a posição anatômica, sentar aqui o rapaz, ele não vai parar. Quando fazemos a posição anatômica, né, o osso que vem homolateral ao polegar, então a gente diz que o polegar é a anteninha do rádio, é o rádio. E no outro lado desce a una, tá? Daí a gente tem a cabeça do rádio, a tuberosidade do rádio, que é um acidente importante, porque a gente tem inserção do bíceps, e o processo estiloide do rádio. Ok? Deixa eu mostrar para vocês aqui no rapazinho. A gente tem a cabeça do rádio aqui em cima, a tuberosidade dele aqui, e temos o processo estiloide dele. O processo estiloide a gente vai ter no rádio e na una. Quem é mais ossudo, como eu sou, né? E nem não é só questão de ser mais magrelo, né? Questão da composição corporal e da compressão óssea de cada um. Aparece muito bem aqui o meu processo estiloide da una, tá? E aparece um pouco o processo estiloide do rádio. São os dois ossinhos que nós temos aqui na região distal de antebraço. Daí a gente vem para a una, o olécrano, então é a parte da una que se articula com o húmero. Vejam aqui, ó, essa partezinha que entra lá dentro do húmero, tá? Essa partezinha é o olécrano, que é a pontinha do cotovelo que a gente sente aqui, tá? Onde o pessoal diz que tem dor de cotovelo. E lá o processo estiloide da una. Daí, pessoal, a gente vem para um estudo que é uma parte mais difícil, pela questão do número de ossos, mas também pela questão dos nomes. A mão, ela é dividida em 3 regiões. A região dos dedos, tá? Essa região assim da palma e do dorso da mão, e a região do punho, tá? Nos dedos, tranquilo, nos dedos nós temos assim os chamados falanges, tá? Vou puxar uma imagem para vocês. Olhem ali, nós temos falanges proximal, distal e medial. Então, em cada dedo eu vou ter, a gente consegue dobrar o nosso dedo em 3 partes, né? Então, eu tenho falange proximal, falange intermédia ou medial e falange distal do indicador. Falange medial, falange intermédia, falange distal do dedo médio. Perdão, falange proximal, acho que falei medial essa. Falange proximal. Por que proximal? Porque se a gente olhar na posição anatômica, né? Essa falange é a que está mais próximo da raiz de implantação do membro. Conceito de proximal e distal, essa está mais distante. Então, falange proximal, falange intermédia, falange distal do dedo anular. Tá? Falange proximal, falange média e falange distal do dedo mínimo. O polegar é a exceção, ele vai ter somente falange proximal e falange distal. Então, nós temos 3 falanges em cada um dos dígitos ou dedos, né? E 2 falanges no polegar. Então, nós temos 14 falanges, tá? Nome dos dedos, então, o nome técnico, né? A gente diz que é do primeiro ao 5º dígito. Como que a gente estuda a mão? A gente estuda a mão considerando que o polegar é o dedo mais importante, então ele é o primeiro, né? Montessori já dizia que ele faz cerca de 60% da função da mão, né? Uma mão sem polegar realmente para a gente pegar, explorar é muito difícil. Então, o primeiro é o polegar, segundo dígito é o indicador, terceiro dígito é o dedo médio,
Quarto dígito é o anular ou anelar. Quinto dígito é o dedo mínimo, tá? Depois, lá para frente, vocês vão ter oportunidade de ver nos músculos que os dedos também têm movimentos próprios, né? Como oposição entre polegar e mínimo. Polegar tem muitos movimentos, né? Flexão, extensão, adução, abdução, circundução, tá bem? E então a mão é isto, né? A mão temos as falanges, temos a região de dorso e palma. Na região de dorso e palma, cada um dos dedos vai se ligar a um metacarpo, tá? Então a gente tem o primeiro metacarpo, que é ligado ao primeiro dedo. Segundo metacarpo, que é ligado ao segundo. Terceiro metacarpo ligado ao terceiro. Quarto metacarpo ligado ao quarto. Quinto metacarpo ligado ao quinto. Vamos dar uma olhadinha ali nas imagens. Tá, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, são os ossos do metacarpo, tá? Tem ali um negocinho que parece sesamoides. Sesamoides são ossos apendiculares. Tem pessoas que não têm, são ossos extranumerários, tá? Que nem todo mundo tem e não tem muita função. A não ser a patela. A patela é um osso sesamoide. Daí o problema que a gente tem é, olhem lá em cima nesse slide, é a dificuldade que vocês sempre referem em memorizar os ossos do carpo, tá? Daí fica a dica de sempre, quem precisar dar nome para filho, né? Escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapézio, trapezoide, captato, amato. São 8, tá? São 8 e a gente sempre começa o estudo, então o que eu falei para vocês, do primeiro para o quinto. Quem é o primeiro? O primeiro é o polegar. Como que a gente estuda? Anatomia na posição anatômica. Então, vamos ver aqui, fazer uma pontinha de pé. Então, esses ossos estão nessa região. A gente tem aqui escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme. Pisiforme é o mais proeminente que vocês sintam aqui. Abaixo do escafoide, na segunda fileira, trapézio, trapezoide, captato e amato. Então, eles estão nesta região, porque aqui eu já tenho primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto metacarpo e daí as falanges, tá? Então, é isso aqui, pessoal, a divisão da mão em carpo, metacarpo e falange. Carpo são 8 ossos, né? Fileira mais proximal, escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme. Fileira mais distal, trapézio, trapezoide, captato e amato. Metacarpos, do primeiro ao quinto, o primeiro ao polegar e assim por diante. Falange, 14 proximais, médias e distais, com exceção para o polegar, que tem apenas a proximal e a distal. E vocês vão me dizer, Luciana, para que eu preciso saber disso? Eu só quero dar aula de educação física, né? Pois bem, né? Um belo dia para a sua aula que você preparou, trabalhar futebol, chega um aluno seu com um atestado de fratura de escafoide. O que esse fulano pode fazer? O que ele não pode fazer? Aonde que fica o escafoide? Então, vocês precisam ter uma mínima noção da composição do corpo humano, sim, para trabalhar as aulas de educação física, tá? Então, ali um esquema mais didático agora, vejam o carpo lá, né? E vocês conseguem ver o maior deles, né? Ali o que está mais embaixo nessa figura escafoide do ladinho semilunar. Piramidal e pisiforme. Pisiforme fica até em cima do piramidal, a gente fez sobrepostos. Daí na segunda linha, trapézio, trapezoide, captato, amato. Daí em laranja os metacarpos, do 1 ao 5º, e das falanges proximais, médias e distais. Vejam que o polegar não tem falange média, que é azul, tá? Daí, meus queridos, então fazendo uma breve revisão, né? Com menos imagens, mais falando para ver se assimila.
Quais são os ossos que a gente aprendeu hoje? Esqueleto apendicular, membros superiores. Quais ossos formam esse esqueleto? Clavícula, escápula, húmero, rádio, ulna e os ossos da mão. Tá? Na clavícula, eu pedi que vocês precisam saber que ela se articula com o osso externo, ele tem uma extremidade external, e ela vai ter uma extremidade acromial que se articula com a escápula. A escápula é aquele osso triangular que a gente consegue palpar posteriormente. Ela vai ter 3 ângulos, 3 bordas e vai ter 4 acidentes que são importantes sabermos por causa das origens e inserções musculares, que são a espinha da escápula, processo coracoide, acrômio, que é o fim da espinha da escápula, e cavidade glenoide da escápula, que é por onde a escápula se articula com o osso húmero, que é o osso do nosso braço. No húmero, então, por sua vez, a gente vai ter a cabeça, que se articula com a cavidade glenoide da escápula. Tubérculo maior e tubérculo menor, esses 3 acidentes são proximais. Daí nós temos a tuberosidade deltoideia, que é onde o músculo deltoide se insere no osso húmero, né? É a região da vacina da BCG. E temos distalmente 2 epicôndilos, né? Epicôndilo medial e epicôndilo lateral. Daí a gente já vem para a ulna, que se articula com o húmero por meio do olécrano, né? E a úmera, já estou criando ossos. A ulna vai ter o processo estiloide, que está aqui, da mesma forma que o rádio. O rádio é o da anteninha, né? É o mais lateral, tem o processo estiloide, ele vai ter a cabeça nessa região e vai ter uma tuberosidade para a inserção do bíceps. Tá? Saímos do antebraço, composto por rádio e ulna, e vamos para a mão. Na mão a gente vai ter os ossos do carpo, né? Então a gente tem lá, vamos focalizar aqui na câmera, trapézio, trapezoide, perdão, já estou na segunda fileira, escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme, trapézio, trapezoide, captato e amato. Daí nós temos primeiro metacarpo, segundo metacarpo, terceiro metacarpo, quarto metacarpo, quinto metacarpo. E todas as falanges, né? As falanges proximais, do primeiro ao quinto, as falanges médias, do segundo ao quinto, porque o polegar não tem, e as falanges distais, do primeiro ao quinto dedo. Ok? Então, vocês vão ficar aí para casa com materiais de apoio. Sugiro rever essa aula, nomenclatura extensa. Né? Quando que tá bom? Quando eu consigo olhar para minha mãe, para o meu pai, para o meu namorado, para o cachorro não, porque o cachorro é um pouco diferente, e pensar, ali dentro tem um número, ali dentro está o rádio. E melhor ainda vai ficar quando você conseguir pensar, um número tem tal e tal acidente ósseo. Tá? A ideia é aprender, então quanto mais vocês virem os conteúdos relacionados, mais vão assimilando. Para isso, a gente tem material de estudo para essa aula, que eu vou deixar os hiperlinks ali na sequência. Então, logo abaixo dessa aula no UFPR Virtual, vou deixar o PDF com os slides de aula, tá? Um pouco mais abaixo, um link para o vídeo da anatomia regional de membros superiores e membros inferiores. Bem importante. A gente usa uma abreviatura, MMSS para membros superiores, MS para membro superior. MMII para membros inferiores, MI para membro inferior, tá bom? Então vai ficar um vídeo sobre anatomia regional de membros superiores e inferiores, um outro vídeo só sobre anatomia da mão, e a segunda parte do portfólio do Frederico, que já é aquele material que eu deixei na semana anterior, né? Sobre os ossos do membro superior, também já tem inferior, quem quiser ir dando uma olhadinha, bem ilustrado, bem completinho. Se tiverem dúvidas, escrevam para lucianaweinert@gmail.com. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa quarta aula, né? Que é a aula aí da semana
que vai até o dia 27 de novembro, tá? E qualquer dúvida escrevam. E é isso aí. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.